Olá e boas-vindas a quem nos acompanha para mais um mergulho profundo nas nossas fontes. Olá. Hoje nós preparamos uma aula especial, um estudo aprofundado que vai transportar a gente direto para o centro nervoso do século XIX, lá em Paris. Um cenário assim super intenso, onde a ciência positivista e o inexplicável meio que bateram de frente de uma forma espetacular. Exatamente. E muito bem documentada, né? A nossa missão nesse estudo é analisar um material riquíssimo, textos que são a base das obras de Allan Kardec. Sim, o nosso foco principal vai ser aquele capítulo 4 de O Livro dos Médiuns, que se chama Sistemas. Mas a gente também vai cruzar isso com trechos de O Livro dos Espíritos e alguns relatos bem impressionantes da Revista Espírita. Isso. A ideia é dissecar como eles responderam aos céticos científicos da época. Entender as mecânicas dessas faculdades que transcendem a matéria física e tirar lições práticas sobre o progresso espiritual. Com exemplos reais, documentados, né? O que é fascinante. O ceticismo da comunidade científica europeia era quase brutal. Totalmente brutal. E o que é interessante analisar no capítulo 4 é que o texto não foge do embate, ele absorve a crítica. Quando os fenômenos começaram a chamar atenção nos salões parisienses, a reação não foi de aceitação. Foi uma dúvida metódica. Isso, uma dúvida pesada. E os adversários usavam muita desunião e a falta de acordo entre os próprios estudiosos como munição para descredibilizar tudo. O argumento era tipo, se nem o pessoal ali concorda sobre o que está acontecendo, por que a ciência oficial deveria levar a sério? Exatamente. Só que a resposta das fontes a isso demonstra uma lucidez metodológica gigante. O texto defende que os passos de qualquer ciência nascente são incertos. Leva um tempo até a observação firmar as coisas. O autor até provoca lembrando que a medicina, que já era consagrada, ainda tinha intelectuais brigando por causa de tratamentos básicos. Uma provocação muito justa. O capítulo 4 descreve como as pessoas, querendo respostas rápidas, começaram a fabricar teorias prematuras, e duas chamam muita atenção. A primeira é a tal da teoria otimista. Nossa, a teoria otimista é um reflexo de um pensamento quase infantil sobre a morte. A ideia cega de que a alma, no milissegundo em que sai do corpo, ganha sabedoria absoluta. Perdeu o corpo físico, virou um anjo onisciente. Pois é. E o texto detalha como isso gerou decepções colossais. O pessoal fazia perguntas super complexas sobre ciência e recebia conselhos terríveis ou opiniões preconceituosas. Ficou muito evidente que do outro lado havia entidades tão teimosas e falhas quanto as pessoas que caminhavam ali por Paris. O que nos leva à segunda formulação que o texto disseca, a teoria uniespírita. Assim, a ideia de que apenas uma entidade suprema se comunicava, o próprio Cristo. Que na prática desmoronou na primeira semana, porque os pesquisadores recebiam mensagens de uma trivialidade constrangedora, dicas de casa ou palavras de uma grosseria revoltante. A análise argumenta que era uma ofensa à inteligência, supor que palavras tão baixas viessem de uma entidade suprema. E depois de limpar essas teorias ingênuas, o texto vai para o embate direto com os cientistas sérios. Os físicos e os anatomistas, né? Exato. E a refutação aos anatomistas é o ponto alto desse capítulo. A clareza argumentativa de apontar que é uma falácia tentar medir o imaterial com réguas materiais. O texto critica duramente a postura do anatomista que disseca um cadáver procurando a alma com o bisturi. Como o médico não encontra a alma em um órgão, não esbarra nela como se fosse um nervo, ele decreta que ela não existe. A ciência lidava com a matéria, peso, volume. O foco aqui era o princípio espiritual. A fonte chama isso de miopia científica. Condicionar a existência do espírito ao aval de um matemático seria tão ilógico quanto pedir para um músico avaliar uma pintura só com os ouvidos. São naturezas distintas. Com certeza. O que leva diretamente à famosa teoria da alucinação. Quando o bisturi não explicava, os céticos rotulavam tudo de alucinação coletiva. Ou diziam que o médium era só um reflexo do pensamento do ambiente. E a forma como as fontes desmontam essa teoria do eco é brilhante. Devolve o fardo para a ciência. O texto questiona: se é só o cérebro agindo, então a ciência materialista,
que explique as leis reais dessa alucinação coordenada. Porque só dar um rótulo não resolve o enigma. E milhares de fatos contrariavam a teoria de que o indivíduo era um eco. Tinha casos de comunicações que iam totalmente contra as crenças de todo mundo na sala. Se a pessoa era um espelho, de onde vinha a imagem que não estava no ambiente? E aqui a coisa fica realmente interessante na argumentação. Sim, porque as fontes aprofundam a mecânica invisível para explicar isso. O conceito de emancipação da alma e o perispírito. O perispírito é usado aqui como uma ferramenta de refutação contra os anatomistas. O argumento é que a visão e a audição não dependem exclusivamente dos órgãos físicos. Os olhos são só ferramentas para a matéria. Mas quando a alma se emancipa, ela recupera a capacidade de perceber o ambiente através desse corpo fluídico. E os casos práticos documentados são fantásticos. Tem aquele relato muito vívido na Revista Espírita. O caso do armador de navios morando em Paris. Ele caminhava tranquilamente pelo Jardim das Tulherias com um amigo no meio do dia. E de repente ele entra no estado de transe. Exato. Ele sai da percepção do corpo ali no jardim e narra ver com muita nitidez o navio dele, o Clemens, chegando ao porto de Havre. Ele vai contando a cena em tempo real. E a confirmação chega por telegrama pouco tempo depois, validando que o navio atracou no exato momento daquela visão. O que reforça que a visão não precisou da luz batendo na retina dele lá em Paris. E tem casos com carga emocional ainda maior. O da jovem empregada em Croix-Rousse. Ela acorda aos prantos na madrugada, relatando para os patrões que viu em sonho a mãe sofreu uma queda fatal de uma escada. E a correspondência confirma a tragédia no dia seguinte. É um nível de percepção assustador para a física da época. As fontes até trazem relatos quase prosaicos. Uma moça que conseguia ver um parente numa montanha distante usando um copo d'água. Não como magia, mas como uma lente improvisada para focar a radiação fluídica. E se conectarmos isso ao quadro geral, a gente percebe o tamanho do problema lógico para a filosofia da época. Se a alma não precisa do corpo e sobrevive, o que acontece com a bagagem moral dela? E é para responder isso que o Livro dos Espíritos introduz a lei do progresso, uma regra inegociável. Um indivíduo pode rebaixar sua posição social numa nova vida, mas como espírito, o progresso é contínuo. O espírito nunca retrograda. Nunca. O objetivo de passar por cenários tão diferentes não é punição arbitrária, é acumular aprendizado. Então, o que tudo isso significa na prática? As intervenções e aparições documentadas servem como advertências viscerais. O relato histórico do Major Sydenham e do Capitão Dyke ilustra isso perfeitamente. É uma narrativa impressionante. 2 militares que debatiam teses sobre Deus e a alma e fizeram um pacto. O primeiro a morrer voltaria para avisar o outro. E o major morre primeiro. Tempos depois, ele aparece nítido no quarto do capitão, e não como um anjinho inofensivo. Ele avisa que existe um Deus justo e terrível para quem não muda de atitude. E o detalhe de realidade ali é fantástico. O espírito do major olha para o quarto e reclama asperamente de uma espada dele que estava enferrujada. Sim, um traço tão humano, né? Consolida a ideia de que a morte não transforma ninguém por mágica. Mas o resultado comportamental é o foco. O impacto da aparição faz o capitão alterar drasticamente a vida de excessos dele para uma postura séria e reflexiva. O susto gerou retificação, mas as fontes mostram cenários onde a correção nasce da dor moral pura, o que fica muito claro no relato comovente da Estelle Riquier. Esse caso é um mergulho na anatomia do arrependimento. A dor dela não é física, é consciencial. A Estelle relata que passou a vida vendendo falsos amores, ignorando a virtude. E o tormento dela é cristalizado na dúvida, que ela repete: será que Deus me perdoará? Isso ilustra bem a tese de que a punição real é a percepção do tempo perdido. E a lógica do texto não permite uma condenação estática. Uma alma que agiu com perversidade pode voltar ao caminho do bem desde que haja um arrependimento genuíno. O sofrimento gera vontade de mudar. E para provar essa mudança, as fontes apontam a pluralidade das existências. A reencarnação é o mecanismo de justiça para receber um novo palco social e provar a evolução na prática, agindo no mundo.
E isso levanta uma questão importante para a gente amarrar o conteúdo com a vida de quem nos ouve hoje. Por que toda essa análise importa? É a grande pergunta. No mundo de sobrecarga de informações e desigualdades que parecem caóticas, essas fontes oferecem uma visão muito reconfortante. As dificuldades não são aleatórias, são um sistema de educação contínua da consciência. Nossas ações ecoam além da matéria. Perfeito. Recapitulando de forma bem dinâmica o que vimos na nossa aula hoje. Nós analisamos como essas obras responderam ao ceticismo com lógica, mostrando que não se procura a alma com bisturi. Vimos como a emancipação da alma explica a visão e audição além dos órgãos orgânicos. Exato. E mergulhamos nos relatos de aparições que servem como lembretes vívidos de que o progresso espiritual é uma jornada sem volta. A lei do progresso é inegociável. Foi um estudo que nos ajudou a ver como esses autores tentaram reconciliar a busca por evidências racionais com a imortalidade da nossa consciência. Uma investigação fascinante. E para encerrar o nosso estudo de hoje, eu quero deixar uma provocação para a reflexão de quem nos acompanhou. Vamos lá! Considerando que, segundo todos esses relatos históricos e análises, a nossa alma pode se emancipar e viajar enquanto o corpo físico dorme ou se distrai, onde será que a sua consciência realmente habita neste exato segundo? Uma excelente pergunta para levar para o dia. E quantas realidades invisíveis estamos perdendo enquanto focamos a nossa atenção apenas naquilo que podemos tocar? É algo para se pensar profundamente. Agradecemos muito a companhia de quem esteve com a gente compartilhando essas ideias. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo estudo aprofundado nas fontes.